Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março, dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Esta maravilha de cidade. Vamos lá. O Exército, claro, no governo Lula, anunciou que vai acabar com as comemorações do golpe de 1964. Salvo engano meu, eu posso estar com algum engano, mas acho que não houve comemorações desse absurdo. No governo Fernando Henrique, no Collor eu não lembro, e no Itamar. No Fernando Henrique, nos governos Lula e Dilma com certeza não houve. Não houve no governo Temer, naqueles 2 anos e meio, 3, sei lá, do golpista Temer. Mas, que não é nenhuma novidade, o Bolsonaro reviveu isso. Então, todo dia 31 de março, eles leem o que eles chamam de ordem do dia, e aí exaltam que o Exército, as Forças Armadas salvaram o Brasil de uma ditadura comunista, aquele blá, 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 golpista, blá, 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 golpista, e não é à toa, estavam todos metidos aí. Tem muito, hein? Aliás, notícia importante que eu não dei aqui ontem, que era mais do que esperada, o STF, na figura do Alexandre de Moraes, mas é o STF, definiu que todo mundo já sabia, não precisava nem definir, tá? Porque isso está claro na Constituição. Assim, crimes militares são aqueles crimes assim, um soldado se rebelou contra o capitão, matou o capitão lá dentro do exército, num treinamento, sei lá o quê. O cara como é que é? Desertou. Desertou ou deserdou? Enfim, deserdou. O cara desobedeceu lá uma ordem e tal. O cara, tacou fogo no quartel. Estes são crimes militares, no âmbito restrito dos militares. Outra coisa é o crime assim, o capitão foi ali na esquina e deu 3 tiros num feirante. Esse não é um crime militar. Esse é um crime como outro qualquer, sujeito ao poder civil. E, mais, para complementar mais, crimes contra a democracia, contra atentados à ordem democrática, toda essa coisa que são os crimes que foram cometidos no dia 8 de janeiro, são crimes julgados pelo STF. Então, assim, não há a menor dúvida, mas só para registrar, o STF definiu que os crimes do dia 8 de janeiro, se houve e há militares envolvidos, serão julgados pelo STF e não vão ter aquela mamata que é o STM lá, corporativista. Não consta nem do Código Penal do STM, dos militares, não consta esse tipo de crime, porque, óbvio, a Constituição diz que esses crimes são pelo STF. Então, lá não é no Código Penal, é no regimento, regulamento, sei lá, do STM, o militar, não consta nem esta tipificação de crime, porque não é dele mesmo, é do STF. Mas como no Brasil tudo fica assim, aí tem que o STF legislar sobre o que já está mais do que definido. Mas enfim, é isso. Vocês devem estar escutando aqui uma gritaria, é o pessoal do Colégio Militar. Eu não sei, cada vez que eles gritam assim, é um grito meio alucinado. A gente daqui tenta até entender, não consegue entender. É um grito meio alucinado. Pode ser preconceito meu, mas cada vez que eles gritam muitas vezes por semana, eu imagino que assim, ou fizeram uma grande merda, ou estão fazendo uma grande merda, ou farão uma grande merda. Não há como esse tipo de grito ser para alguma coisa boa. Na boa. É preconceito? Pode ser. Mas não pode ser coisa boa. Enfim, são jovens de 14, 15, 16, 17 anos. Tadinhos deles. Os sigilos que o Lula está quebrando continuam sendo quebrados.
né, prometido pelo Lula, continuam sendo quebrados. Foi quebrado o sigilo daquelas visitas ao Palácio do Planalto, e aí se constatou que aqueles pastores mutreteiros, corruptos do MEC, lembram disso? É que a gente esquece, mas está lá. Eles que disseram, o governo não tem nada com isso, esses caras se meteram porque quiseram e tal, não sei o que lá. Nada disso. Eles estiveram 28 vezes no Planalto, sendo que várias delas no andar do gabinete do presidente, onde está o presidente, seus principais assessores, a Casa Civil, ou seja, o coração do poder está ali naquele andar onde fica o presidente da República. Eles estiveram lá no Planalto 28 vezes, mas dessas 28, 22 ou 20 lá nesse andar. Então, assim, metidos até a alma, o governo metido até a alma naquela corrupção braba. Governo Bolsonaro. O processo do Pazuello também foi divulgado. É uma vergonha, porque assim, o Pazuello subiu no carro de som lá na coisa do Bolsonaro, não podia ter subido porque é evento político partidário e ele era general da ativa, não podia ter subido. A não ser que, tendo pedido licença para isso e o superior concordado. Aí o processo... Ele é feito assim, aconteceu a meleca lá, o crime, porque não deixa de ser um crime, esse sim, um crime militar. Não deixa de ser, ele desobedeceu uma regra militar, um crime militar. Aí o que acontece? Aí, aspas, forjam tudo. Ele, aspas, pede licença e aquele general que foi chefe do exército, aquele Paulo Sérgio, não sei o quê, que depois, no final, virou ministro da Defesa, diz, como não é um evento político, é só um passeio de motocicleta, então não teve problema nenhum, eu autorizei. Uma vergonha. Menos para o Pazuello, eu confesso isso, é menos para o Pazuello. O Pazuello fez lá, subiu, pediu, né, depois de subir, claramente, pediu depois de subir, não pediu antes, mas assim, vai, e o general... É que, quando eu digo que esses generais do nosso exército, meu Deus, tomara que o Brasil nunca entre numa guerra, porque... Outro sigilo quebrado são as reuniões que o Jair Renan, o filho 04, metido num monte de tráfico de influência, realizou em Brasília com vários empresários. Essa daqui foi quebrada, ainda não tem notícias dela, ainda não saiu o que aconteceu. Mas a chance é enorme de pegar mais mamata, mais mutreta. Gente, mais um caso de trabalho escravo na região sul do país. Como eu falei ontem, a região sul do país tinha que, assim, fazer a região inteira, fazer uma retratação pública em nome para o resto do Brasil e para o mundo. Eu vou mais além, porque, assim, são coisas gravíssimas, né? Nazismo, escravidão, fascismo, golpismo, tudo tem muito no Brasil inteiro, mas lá é uma concentração absurda. Pois bem, em Joinville, a prefeitura de Joinville utiliza trabalho escravo. E aí a gente pergunta, a primeira pergunta, o prefeito é de qual partido? Pois é, do Partido Novo, aquele partido que dizia que vinha para mudar, para moralizar a política, não sei o que lá. Essas pessoas que estavam lá, que foram libertadas, elas comiam num canil. Tem a foto. Aquele canil com um monte de jaula para cachorros, né? E os homens, os seres humanos, sentados ali, comendo, sentados no chão do canil, ao lado do canil dos cachorros. Era isso, tá? E, falando no Partido Novo, ele nasceu dizendo que ele nunca utilizaria nem um fundo partidário, nem um fundo eleitoral e tal, não sei lá. Pois bem, ontem eles fizeram uma reunião e aprovaram, sim, vamos usar o fundo partidário. Não tem nada contra. Tá aí, existe. Eu não gosto também, mas ele tá aí, existe. Aí fica
fazendo demagogia, dizendo que eu não vou usar, que eu não uso, que eu não sei o quê, que eu não sei o que lá, que eu sou financiado pelos empresários e tal. Os empresários estão pulando fora de financiar o partido e eles aí vão usar o fundo partidário. O caso do vereador de Caxias do Sul, ontem eu acho que eu não falei muito disso, aquela história lá do, vamos lá, Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, onde trabalho escravo foi identificado por uma cooperativa que fornecia essa mão de obra escrava, para Vinícola Aurora, Garibaldi e Salton. Salton, já falei aqui ontem, repito, uma pena, porque assim, eu gosto muito dos espumantes dele e não vou tomar mais. Vou ter que procurar outro. Aí, em Caxias do Sul, um vereador ontem foi para a tribuna e dizer o seguinte: olha só, não dá para conviver com esses baianos, porque a maioria dos escravos eram baianos. Que esses baianos, esse pessoal do Nordeste, só quer saber de festa, praia, bater tambor, carnaval, eles não querem trabalhar, são sujos, são imundos, melhor contratar os argentinos. Contratar argentinos é também em regime de escravidão, tá? Porque, óbvio, se ele contrata o baiano em regime de escravidão, só que o baiano reclama muito e é sujo. Os argentinos que estão lá, ele diz que vários agricultores, né, vários fazendeiros estão, aspas, contratando argentinos e estão felizes da vida que eles não reclamam, são limpos, trabalham muito e ainda agradecem quando recebem algum dinheiro. O cara falou isto. É uma declaração absolutamente abjeta, nojenta, asquerosa. Ela defende a escravidão. Diz o seguinte, e mais, a escravidão, e o cara não pode reclamar. Porque se reclamar, ele não serve. Além do preconceito contra os nordestinos, além de chamar a maioria negros, pretos, além de chamar de porcos, de imundos, muito bem. Esse cara fez isso ontem, está dando maior repercussão, está dando maior confusão, bem feito para ele. Ele é do Partido Patriotas, e aí o Patriotas expulsou ele das suas fileiras hoje. A polícia do Rio Grande do Sul abriu inquérito contra ele. Tem vários pedidos do PSOL e de outros partidos, e de alguns deputados, e também o Ministério Público, se não me engano, pedindo a cassação do mandato dele. Enfim, acho que ele se meteu numa grande merda, e é bem feito, tem que ser preso, porque aquilo é crime. O supermercado Zona Sul se recusou a vender os produtos da Aurora. Por que só da Aurora e não da Garibaldi e da Salton também? Porque o Zona Sul não trabalha com as marcas Garibaldi e Salton, só trabalha com a Aurora. O que eles fizeram? Todo o estoque de vinho, suco de uva e tal, que estavam no supermercado, na rede Zona Sul, da Aurora, eles pegaram tudo, mandaram de volta para a Aurora e, claro, tá pegando o dinheiro de volta. Perfeito, gostei da atitude do supermercado Zona Sul. Todos deveriam fazer a mesma coisa. Gente, agora eu vou contar uma historinha triste nos Estados Unidos, para quem acha que os Estados Unidos é uma maravilha de lugar para viver. Esse aqui não é um caso isolado, não é mesmo, eu já li vários. É que esse recebi ontem, peguei e trouxe para cá. Mas há vários. Lisa Edwards tem 60 anos, tinha 60 anos. Ela não tinha plano de saúde. E ela teve um AVC e quebrou um tornozelo. Ela foi a 2 hospitais e não foi atendida por não ter plano de saúde e não ter dinheiro para pagar. Aí você vai dizer assim, mas como é que a mulher teve um AVC e foi para o hospital? Sim, tem AVCs que são muito levezinhos e a pessoa fica um pouco desorientada, um pouco assim, com a fala meio enrolada e tal, mas que ela não cai dura, entendeu? Ela consegue andar, ir a algum lugar, tentar buscar uma ajuda, enfim. Então ela foi a 2 hospitais e não foi atendida. Aí ela insistiu, eu tenho que ser atendida, eu estou aqui, enfim, com as características, ela relatando o que ela estava sentindo e tal, não sei o que lá. E aí, como ela insistiu muito, um hospital resolveu chamar a polícia. Aí a polícia veio e prendeu ela.
porque nos Estados Unidos é assim. Não vai acontecer nada, nem com o hospital, nem com a polícia, porque lá é assim, é admitido isso. Ela não tem plano de saúde, não tem hospital público, ou se tem, não consegue acesso, mas não tem. Pelo que a gente escuta aqui e sabe, a maioria dos hospitais é assim mesmo, é particular. Tem, não tem, fica na rua morrendo. E aí, é assim, insistiu, criou caso, está atrapalhando o negócio lá do hospital, está atrapalhando a entrada do outro doente, tal, não sei o que lá, chama a polícia vai, prende. Não discute, não exige do hospital que ele atenda, não. É um direito, aspas, muitas aspas, mas lá é um direito do hospital dizer, não vou atender porque você não tem dinheiro para pagar e não tem plano de saúde. E aí, assim, ela foi colocada num carro da polícia e morreu dentro do carro da polícia. Eu conheço casos assim, não conheço a pessoa, mas já li, assim, e não é a historinha da carochinha, não. Da pessoa ter câncer, 2 casos que eu vou contar. A pessoa com câncer, assim, aí tratamento muito demorado, muito custoso. O plano de saúde, também lá é possível isso, o plano de saúde vai e diz o seguinte, olha só, você não me dá mais lucro, você está começando a me dar prejuízo porque você está gastando muito dinheiro do plano. Tira o cara do plano. E o cara tem câncer, muitas vezes grave, em estado já avançado. E o cara fica sem atendimento. Outro caso que a gente soube, a pessoa também, o plano de saúde disse que parava de atender, e o hospital botou a pessoa do lado de fora, ainda com o acesso para soro espetado nela. E botaram ela do lado de fora, nem tiraram a porcaria do acesso. É assim. Isso não é história da carochinha. É só procurar. Quem tiver interesse, são milhares e milhares de casos. Agora também uma notícia que mostra o que é a política brasileira e o Brasil, mas é uma notícia boa. A Luísa Erundina foi prefeita de São Paulo de 1989 a 1992, até o final de 92. Ela era do PT na época. E ela foi prefeita lá e tal. E as contas dela não foram aprovadas, apenas e tão somente por ser do PT, ainda mais naquela época, né? Que assim, o PT estava surgindo, então assim, não era o que é hoje, em termos de pujança e tal. E aí as contas não foram aprovadas, e não foram aprovadas até hoje. Aí ontem aprovaram, 31 anos depois, aprovaram as contas da Luísa Erundina sem restrição, sem ressalva. E aí agora o Tribunal de Contas do município de São Paulo vai recebê-la, fará uma homenagem e fará uma reparação histórica, vai pedir perdão à Erundina por ter ficado 31 anos sem aprovar as contas dela. Foram aprovadas agora. É isso, gente. E aí quando a gente acha é tudo igual e todo mundo é tratado igual, não é não. Não é não. E eu não estou falando só do PT, não. Partidos mais progressistas, partidos de esquerda, mas não precisa ser nem de esquerda, partidos mais progressistas têm um tratamento diferenciado desses tribunais de contas e da justiça de um modo geral, etc. Não é fácil, mas o pessoal segue em frente. Parabéns a Luísa Erundina e que a reparação, ainda bem que a reparação vai ser feita em vida. Ela já tem 92, apesar que está em plena forma lá, deputada federal, trabalhando muito pelo Brasil. É isso aí. Tchau. E agora não é mais do PT, só para deixar claro, ela é do PSOL. Tchau, tchau, até amanhã.